Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente, boa noite, boa noite. Vamos lá, seja bem-vindo aqui. Você vai entender já já o que está acontecendo, ok? Boa noite, o povo vai chegando. Já já vai estar conosco Janguier Diniz, um grande amigo, ok? Um homem abençoadíssimo. E nós tínhamos programado de fazer a live pela rede social dele, ok? Mas nós tivemos algum problema técnico aí. Todas as vezes que eu estou entrando na live dele, tá caindo a live. Então, nós sugerimos migrar aqui para o nosso Instagram, ok? Normalmente eu faço todos os dias às 7 da manhã, mas já já vai estar conosco aí Janguier Diniz. Na verdade, a live é dele, eu sou só um anfitrião aqui, ok? Eu só estou chamando ele para o nosso espaço. Você vai ter a oportunidade de conversar e de ouvir, certo? Um dos grandes homens de sucesso e muito mais do que isso, um homem que tem mudado a vida de muitas pessoas através do ensino, ok? Um homem que investe muito nessa área. Então vamos lá, o Instagram está informando as pessoas de que a nossa live começou e já já, assim que o Janguier entrar, ok? Então eu pediria que você enviasse aí um aviãozinho para outras pessoas. Nós vamos ter um treinamento mais à frente, ok? E ele vai falar sobre isso, sobre um evento dele, Mente Milionária, tá certo? Mas já já, Janguier, se você já está aí com a gente, faz a sua solicitação, que eu não vi chegar ainda por aqui, e eu te chamo, irmão, e você dirige a nossa live por aqui, ok? Ele já está aqui, peraí, vamos ver aqui, entrar com Janguier Diniz, já chamei ele por aqui, estou só esperando, ok? Espero que não caia agora. Isto, vamos ver aqui. E aí, Opa! querido irmão, o que aconteceu aqui comigo 3 vezes? Ô, irmão, eu aprendi uma coisa. Se eu estou participando, pode ter certeza que tem alguma coisa espiritual. Mas, como É, diz você, a gente só desiste de desistir, ok? é Desistir. exatamente isso que eu estava dizendo. Toda vez que eu chamava, você caía, amigo. Chamava, caía. Quando eu Então, mano, aceitava, manda aí, bala. Gente, ó, esse aí, para você que me acompanha, é Janguier Diniz, um dos. Eu descubro uma coisa na vida, que à medida que a sua vida vai evoluindo, o ciclo vai mudando, Deus vai tirando pessoas, Deus vai colocando pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer essa grande personalidade que tem investido na mente das pessoas, e esse é o grande desafio. Irmão, a live é sua, eu só sou um anfitrião, fique à vontade aí, vamos lá. que legal. É um prazer estar aqui, pessoal. Os meus seguidores. É um prazer estar aqui com um grande amigo, o irmão Cláudio Duarte. Que eu estava dizendo aqui que me perguntaram certa vez, Cláudio Duarte é empreendedor? Eu disse, Cláudio Duarte é um dos maiores empreendedores da vida. Porque as pessoas pensam que empreender é só nos negócios, viu, Cláudio? A gente, antes de empreender nos negócios, a gente tem que empreender na vida. A gente tem que ajudar a transformar a vida das pessoas, porque o maior empreendedor é aquele que, antes de ver sua vida transformada, tem que ver a vida dos outros transformada. Entendeu? Isso é que é empreender, porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito. Empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Isso você faz muito, ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Então, é uma satisfação estar aqui com você, né, nessa nossa live aí, para a gente falar sobre Mente Milionária. Né? Mente Milionária, pessoal, é um evento que a gente vai fazer no dia 3 de junho, em que estaremos juntos, eu e o Cláudio Duarte, o João Kepler, o Pablo Marçal, por exemplo, o Cacá Diniz, o Gilberto Augusto, o Kaiser. Vamos falar de mentalidade de crescimento, de mentalidade ilimitada, mentalidade de crescimento de riqueza. Né? Vamos ensinar as pessoas a fugirem daquela mentalidade limitada, mentalidade fixa de pobreza, onde as pessoas dizem que eu nasci pobre, eu não posso conseguir ter sucesso, eu sou feio, eu fica se vitimizando, viu, Cláudio? Fica se vitimizando, dizendo que é coitadinho, que é miserável, que é sem sorte, a Deus não me ajuda. Deus não sacaneia ninguém, pessoal. Deus não discrimina ninguém. Ele colocou todos nós aqui em igualdade de condições. Agora, ele disse, faça a sua parte, que eu faço a minha. E é isso que a gente vai mostrar nesse evento do dia 3 de junho. Então, querido irmão, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre mentalidade milionária. Eu queria começar fazendo pergunta para você, você pode fazer para mim também, certo?
no meu livro aqui, ó, O Código Secreto da Riqueza, esse que é o meu 27º livro, que já lhe dei de presente. Inclusive, lancei lá na sua igreja, foi um sucesso. Isso, foi um Eu acho que eu sucesso. nunca assinei tanto livro quanto lá na sua igreja. E no próximo que estiver, eu já estarei lá com você sabe, a hora que chamar, né? Então, nesse meu livro, O Código Secreto da Riqueza, eu digo que Deus é o maior empreendedor do mundo. Deus é o maior empreendedor do mundo, o maior empreendedor da humanidade. Pois ele construiu todo o universo e ajuda todos a construir e a inventar tudo que existe na Terra hoje, né? Aí eu pergunto, qual é o ensinamento mais valioso que podemos aprender com a criação de Deus, Cláudio? Olha, Janguê, há um texto bíblico que eu gosto muito, sabe? Ele fala sobre uma maneira que nós podemos retribuir a Deus a vida. No Salmo 150, a Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, ok? E nós usamos, às vezes, o louvor aqui apenas como uma prática de cantar. Mas nós sabemos que os animais não têm como fazer isso. Então, quando é que, se tudo que tem vida tem que louvar a Deus, tem que fazer jus ao motivo para o qual ele foi criado, me parece que o que a Bíblia está querendo dizer é todo mundo que foi criado deve cumprir o propósito para cujo qual foi criado. Então, uma cobra consegue louvar a Deus quando ela cumpre o propósito dela na cadeia alimentar, certo? Um leão cumpre seu propósito. Tudo aquilo que tem uma árvore, quando cumpre seu propósito de oferecer um fruto, oferecer uma sombra, um abrigo para um pássaro, tudo que foi criado, ele tem o propósito de louvar a Deus de alguma forma. E nós temos o propósito porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, o poder criativo está dentro de nós. Eu vivo num dos ambientes que mais cerceia a mentalidade de crescimento, que é o ambiente onde a religião está presente, impulsionando o indivíduo a crescer, mas a religiosidade está também no ambiente fazendo com que o indivíduo retroceda. Enquanto a religião diga cresça, se expanda, aprenda que você pode enriquecer individualmente, mas o propósito sempre é coletivo, é sempre o povo, é sempre o reino, é sempre a nação, é sempre a igreja, é sempre o todo. E isso não significa que uma boa parcela desse todo vai ser sua, certo? Você cresce individualmente, mas você beneficia coletivamente. Isso é religião, ok? Isso é religião. Religiosidade é domínio, religiosidade acaba sendo aquelas pessoas que querem manipular. Então, para mim, a graça de tudo isso, hoje, porque olha só, nós estamos em duas. É como se fosse duas extremidades aqui, certo? Fazendo essa live com você. Então, nós olhamos dois homens totalmente realizados, focados em famílias, bem-sucedidos, cada um com a sua métrica, ok? Cada um agindo e mudando a vida de pessoas em esferas diferentes, ok? Isso foi o que a religião fez conosco, Janguir. Eu acho que a religião ela está impregnada em nós. O que nós fizemos apenas foi abrir mão da religiosidade que quis cegar o nosso crescimento, entendeu? Então, nós crescemos e muito mais do que isso. Queremos impulsionar pessoas a crescerem também. E nós sabemos que o grande campo de batalha, Janguier, é o mental. O mal quer recrutar um exército, o bem quer recrutar um outro exército. O que é o mal? A ausência de bem. O que é o bem? A ausência de mal. O que as duas forças querem? Recrutas, soldados, ok? Porque a comparação de um e outro é luz e trevas. As duas não conseguem conviver. Quando uma chega, a outra tem que ir embora, certo? Então, o mal e o bem estão recrutando gente. O que nós estamos fazendo, irmão, com o nosso trabalho, é recrutando gente para o exército do bem, dizendo cresça para você, mas cresça para tudo aquilo que está ao seu redor. Essa é a minha mente, é assim que eu trabalho. Que legal, já deu uma aula aí só nessa primeira participação sua aqui. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar, né? Algo muito importante na vida da gente, né? O propósito, né? E propósito é missão, é razão de existir, né? Propósito é causa, né? Causa. Por que que nós estamos aqui na Terra? Eu sempre digo que a gente tem que ter propósito para viver,
porque viver com propósito é viver de verdade. Viver sem propósito é apenas sobreviver, apenas existir. E Deus não colocou a gente aqui só para sobreviver, né, Cláudio? Ele não colocou a gente aqui só para existir. Ele colocou a gente aqui com uma razão, com uma missão. E a nossa missão, a minha, por exemplo, a sua, é transformar a vida das pessoas, é impactar, impulsionar a vida das pessoas, com a nossa história, né? Com os nossos ensinamentos. Mas muita gente me pergunta como descobrir o nosso propósito. Aí eu digo, pessoal, comece a procurar o seu dom ou os seus dons. Porque quando você descobrir o seu dom, os seus dons, né? Porque muita gente tem mais de um dom, tem vários dons, fica muito mais fácil você fixar ou criar o seu propósito. E o que é dom? Dom é talento, dom é aquilo que você, habilidade, aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você sabe fazer melhor. Por exemplo, as habilidades que Deus lhe deu. Quais são as habilidades que Deus lhe deu? Deus sempre dá habilidade para o ser humano. As pessoas nascem com alguma habilidade. Então, aquilo que você é bom em fazer, que você gosta de fazer, que você sabe fazer melhor, esse é o seu dom, é o seu talento, além das habilidades que você adquire ao longo da sua vida, que são as habilidades adquiridas. Porque quando você adquire, descobre o seu dom, as suas habilidades, aquelas habilidades inatas que você nasceu com ela, e junta com as que você adquiriu, fica muito mais fácil você criar o seu propósito. E quando você cria o seu propósito, que é a missão de existir, de viver aqui na Terra, né, pelo qual você está passando, porque aqui é apenas uma passagem, a gente sabe disso, né? E por falar em passagem, Cláudio, certa vez um turista foi visitar um sábio no Egito, né? Eu quero contar essa parábola que me lembrei aqui. E eu era um sábio, né? De muita profundidade. E aí, quando o turista foi visitar o sábio, chegou lá e ficou meio perplexo em ver que ele morava apenas num quartinho e só tinha uma estante de livros, cheio de livros, né? Tinha a Bíblia, estante cheio de livros, uma mesa, uma cadeira e poucos móveis. Aí ele olhou para o sábio e perguntou: onde estão os seus móveis? E aí o sábio olhou para ele e perguntou: e onde estão os seus? Aí o turista disse: mas eu só estou aqui de passagem. Aí o sábio disse para ele também: eu também só estou aqui de passagem. As pessoas vêm à Terra achando que vão viver eternidade, né? Quando na realidade nós só estamos aqui de passagem. Então eu disse isso para dizer que quando a gente descobre os nossos dons ou o nosso dom para criar os nossos propósitos ou o nosso propósito, aí a gente tem que conduzi-lo de acordo com os nossos valores, especialmente os valores cristãos, os valores transcendentais para uma vida humana digna, que são aqueles princípios e valores de fazer a coisa certa, né, Cláudio? É isso aí. Da honestidade, da integridade. Aí sim, saiba que você vai ter iluminação divina constantemente. E quando eu falo de iluminação divina, eu não estou falando de religião, não. Estou falando em fé em Deus, fazer a coisa certa, em acreditar em um ser superior, em algo, né? Mas você falou também em mente, né? Muita gente tem mentalidade de que não consegue, que não vai ser possível construir nada. É aquilo que a gente chama de mentalidade limitada, mentalidade fixa. Pessoal, a gente pode reprogramar a nossa mentalidade, certo? Mesmo se você vive numa situação difícil, de pobreza, claro que nem todo mundo vai ficar rico, né? O próprio Cláudio diz isso, mas aquelas pessoas que conseguirem mudar a mentalidade, essas pessoas podem ser felizes, podem ter sucesso, podem ter prosperidade, porque primeiro você tem que se sentir merecedor, como filho de Deus, merecedor de sucesso, de ter uma vida digna, e depois ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade limitada de que é possível você construir aquilo, porque as correntes limitantes são mais mentais do que físicas. Quando você diz para a sua mente que você não pode, você acabou de criar a sua corrente limitante, o seu limite. E quando você reinstala novas programações, novos pensamentos de que é possível sonhar e transformar o sonho num projeto de vida e depois realizar o seu sonho, claro que com iluminação divina, e acredita nisso, realmente você pode mudar de vida. Oi, meu amigo, deixa eu dar uma aqui, porque você foi bem assertivo nessa posição sua. Presta atenção. A Bíblia conta uma história de que 12 homens estão na escuridão, no mar, durante
um vento muito forte, aproximadamente 3 horas da manhã. Todos eles estão amedrontados. A mente de todos eles estava condicionada ao medo da escuridão, ao medo do barco afundar. Quando, de repente, aparece andando sobre as águas um indivíduo com uma mentalidade diferente, certo? Esse alguém era Jesus. Ele vem andando com a mente totalmente ampla, e aí um dos caras que estão no barco olhou aquele indivíduo que está lá fora andando sobre as águas e pensou consigo, bom, se aquele camarada que está lá fora está andando sobre as águas, por que é que eu não posso andar também? Bastou uma mente iluminada aparecer na frente de alguém que automaticamente inspirou essa pessoa a descobrir que poderia conquistar também. O grande desafio é o povo que você anda muitas vezes, a mentalidade. Eu acho que hoje, Janguia, as pessoas observam o case de pessoa, de sucesso de uma pessoa numa área específica e acha que essa pessoa é bem-sucedida em todas as áreas. Se você está conosco, busque pessoas que são autoridades nas áreas específicas. Tem gente que me procura muito só focado em enriquecer. Eu falo, esse não é meu case de sucesso, meu case de sucesso em família. Vai ouvir um camarada que tem armas muito mais poderosas, certo? Eu sou da seguinte tese, irmão. Enquanto não cabe na sua mente, não vem para a sua mão. Para mim, Exatamente. se não cabe na sua mente, não vem para a sua mão. Ok? Isso se aplica também, Cláudio, só abrindo um parênteses aqui, isso se aplica também para a própria riqueza financeira. Sim. Quem não vir riqueza financeira na mente, jamais vai ver no bolso ou no extrato bancário. Isso se aplica também. Porque a gente sabe que tem diversos tipos de riqueza que a gente vai falar depois, mas serve para a riqueza financeira também. Exatamente. Aí você usou uma parábolazinha, deixa eu usar uma do lado de cá aqui agora, que a gente vai trocando. Essa coisa de você estar perto de gente que sabe o que está falando, que está habilitada. Um pastor estava apacentando as suas ovelhas quando um cara parou um carrão perto da cerca. Olhou para o pastor e disse, nossa, mas que rebanho bonito de ovelhas. Ele disse, é. O homem perguntou, se eu acertar quantas ovelhas você tem no seu rebanho, você me dá uma? O pastor falou, te dou. Ele abriu um dispositivo, entrou via satélite, mapeou, tirou uma foto, calculou e disse, você tem 1.344 ovelhas. Aí o cara falou, nossa, você acertou. Ele disse, posso pegar uma ovelha? Ele disse, pode. Pegou e botou no carro. Quando ele ia sair, o pastor falou para ele, o pastor de ovelhas, se eu acertar a sua profissão, você me devolve a minha ovelha? Ele disse, devolvo. Ele disse, você é consultor. Ele disse, mas por quê? Como é que você sabe? Eu sou consultor. Ele disse, primeiro, você chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, você me cobrou para me dar uma informação que eu já sabia. E terceiro, você não sabe nada sobre o meu negócio. Me devolve meu cachorro. Você está entendendo? Que nem a diferença de uma ovelha para o cachorro, o cara sabia, Janguir. Hoje, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas estão precisando ir para o endereço certo. Eu acho que as pessoas estão bem intencionadas, procurando pessoas erradas, ok? Para conquistar o que desejam. Mas vamos lá, irmão, manda bala aí. Mas você falou aí no exemplo de Cristo, né? Cristo tinha mentalidade diferenciada. Cristo era um homem de mentalidade de crescimento ilimitada, né? Cristo com base em Deus, claro, com base em sua filosofia, com base em seus ensinamentos. Mas a pessoa que acreditou em Cristo, ele modelou Cristo e disse que podia caminhar. É o instituto da modelagem, é a chave da modelagem, né? É você procurar aquelas pessoas que já caminharam o caminho árduo do sucesso, da prosperidade, da espiritualidade, e procurar encurtar o seu caminho, né? Porque os erros já foram cometidos por aquela pessoa. Então, por que você não evitar cometer aqueles erros? Então, procure modelar as pessoas como você disse aí, que a pessoa modelou Cristo, né? Disse que era possível, né? E uma outra observação que você falou aqui, que nós estamos criando movimentos para ajudar as pessoas. De fato, você criou a igreja, você tem a sua igreja, e você não sabia, mas eu estou dizendo para você, eu criei um movimento filosófico, transformacional de vidas, que não é uma igreja,
mas é algo que vai ajudar as pessoas também, Cláudio, chamado de Movimento Obstinados para o Desenvolvimento das 8 Riquezas da Vida. E eu estou criando líderes para criar núcleos para que a gente possa juntar pessoas para ajudar a transformar as vidas delas, para desenvolver as 8 riquezas da vida. Quais são as 8 riquezas? A riqueza da saúde, a riqueza familiar, a riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento, a riqueza do propósito, né? A riqueza do propósito, a riqueza da reputação, a riqueza do network, da amizade, do relacionamento, e também ajudar as pessoas a terem mentalidade de crescimento e de riqueza financeira também. Então, eu criei esse movimento filosófico, já está no ar, inclusive, o site, para angariar pessoas para que a gente possa ajudá-las a desenvolver os 8 tipos de riqueza da vida. Não é igreja, né? Não é, mas é para ajudar as pessoas. Então, a gente já está convidando os líderes, tem muitos líderes, basta entrar no meu site, janguiadiniz.com.br, e os líderes vão criar os núcleos e a gente vai ajudar com base no nosso ensinamento, mas sempre com base nos princípios bíblicos. Porque o que a gente ensina no nosso método Código Secreto da Riqueza é que você pode construir riqueza, mas riqueza fazendo a coisa certa. Riqueza sem arrumadinho, sabe, Cláudio? Riqueza com espiritualidade. Riqueza observando os princípios de Deus. Então, o movimento obstinado foi criado para isso. Mas, Cláudio, se precisar de um voluntário aí para a área espiritual, porque eu estou recrutando gente para se aproximar de Cristo. Eu modelei Cristo, aprendi isso com você. Eu já fazia, mas não usava o termo modelagem. Modelei ele, você está entendendo? E falei, cara, isso aqui eu vou. Então, eu estou recrutando gente. O mal recruta soldado, o bem também recruta. Nós somos agentes do bem. Se precisar aí, você sabe que eu falo muito bem dessa área aí, sem criar impacto negativo claro que chega, tá certo? Claro que a gente vai precisar. Vai ser uma honra tê-lo aqui orientando esse grupo de pessoas, né, que vão se autoajudarem a desenvolver as 8 riquezas da vida, mas com base na espiritualidade, com base nos ensinamentos bíblicos, com base nos ensinamentos de Deus. Então vai ser de extrema importância ter uma pessoa como você aqui nesse movimento filosófico para te ajudar a transformar a vida das pessoas. E eu quero levar esse movimento para o mundo inteiro. Vou levar para o Brasil, depois vou levar para o mundo inteiro. As pessoas vão se reunir, os líderes vão se encontrar uma vez por mês comigo online, onde eu vou mentorá-los, vou orientá-los, sabe? De que é possível você sonhar, transformar seu sonho em projeto de vida, em propósito de vida e até ganhar dinheiro fazendo a coisa certa. É isso que a gente quer ensinar. Mas, Cláudio, para você, né, o que é uma mente milionária? Bom, olha, eu dividiria isso em 2 esferas, Jaguir. Eclesiastes, capítulo 10, verso 19, diz assim: para se rir, se faz banquete, porque o vinho produz alegria e o dinheiro responde por tudo. Ok? Isso é um texto bíblico. O dinheiro responde por todas as coisas. Então, uma mente milionária, para mim, primeiro falando na área material, porque para mim o cara tem que ser milionário materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Esse cara é pleno, isso é plenitude. Tá certo? Tem cara que vai bem no dinheiro, mas suas emoções são todas... Tem cara que tem resultados extraordinários, mas espiritualmente é uma pessoa que não dá nem para você ficar perto. E às vezes familiarmente também, né? Isso. Às vezes o cara é milionário espiritualmente, mas não tem dinheiro para comer um hambúrguer. Vai até morar no céu, mas vai viver um inferno aqui na Terra. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que esse não tem mente milionária. Ou teve mente milionária só numa área e não aprendeu nada com o líder. Então, para mim, é o seguinte: ter uma mente milionária, na minha visão, é ter uma mente que aprende a crescer debaixo dos obstáculos. O cara, certo? Dificilmente você vai ver um indivíduo muito conservador milionário. Certo? Verdade. Milionário é coisa para gente arrojada. É para gente que tem que sobreviver o medo. Tem que, muitas vezes, olhar para um inimigo maior do que ele, certo? É aprender a lidar com as frustrações.
O milionário ele é sempre um sobrevivente. A história dele é sempre de muitos altos e baixos, pelo menos daqueles que constroem, não daqueles que herdam. Os que herdam milhões, normalmente eles não têm histórias. Eles navegam em embarcações que outros criaram. Certo? Mas, para mim, o cara que tem a mente milionária é isso. Hoje, eu me considero uma mente milionária. Certo? Por exemplo, no contexto religioso, eu entendo que a minha mentalidade do que diz respeito à religião, hoje, é uma mentalidade altamente rica, extremamente próspera. Me fez prosperar financeiramente, me fez prosperar familiarmente. Meu pai casou 8 vezes, eu casei uma só. Fiz 30 anos de casado esse ano. Eu 32. Então, Com a então mesma aí, mulher. Já casei várias vezes com a mesma mulher. exatamente. Eu já também já casei. Eu já casei diversas vezes, mas foi com a mesma mulher. Às vezes eu quis mandar ela embora, eu ir embora e não fui, eu casei de novo, ok? É assim que funciona. Então, para mim, você falou uma coisa aí, para mim, toda oportunidade negativa traz uma mensagem de crescimento. Verdade. Essa é a mentalidade milionária. O que está dando errado por aí? Tem alguma coisa que está dando errado. Então, mas por que eu vou procurar o que está dando errado? Porque se eu arrumar a solução, eu enriqueço. Quem É isso enxerga, aí. né? Você é uma pessoa realmente de uma mentalidade extraordinária. Não é milionária, não, é bilionária. Porque você tem uma mentalidade milionária espiritualmente, familiarmente, em relação à riqueza da saúde, em riqueza do conhecimento. Você é altamente rico no conhecimento de amizades, de Sim, network. Você tem grandes amigos, né? E você sabe os princípios básicos do network. Um deles é que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? é Antes da isso. gente pedir, a gente oferece, né? Essa é a minha Rapaz, filosofia. aí, só um minutinho aí. Aí, gente, hoje vocês estão escutando umas frases aí que o povo que caminha comigo aí bebe de balde, porque o cara aí não é fraco, não. Entendeu? A arte de ser interessante sem ser Sem ser interesseiro. interesseiro, mas não é mesmo. Esse é um princípio básico do network, porque tem gente que procura fazer amizade só para ficar sugando a pessoa, pedindo, 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 agora não oferece nada. Network é uma via de mão dupla, pessoal. Quando network é você perder de goleada e não ficar só usufruindo. É como se você perdesse, como o Brasil perdeu para a seleção da Alemanha. Você tem que antes dar 7 vezes para depois pedir uma em troca. É isso que é fazer network. Aquele que quer fazer network só de forma unilateral, para benefícios unilaterais, isso não é network. Isso não é É, conexão humana, isso não é relacionamento. É você sentir a dor do outro antes de sentir a sua. É você procurar se preocupar com o sucesso do outro antes de se preocupar com o seu. Porque aí sim, é você construir verdadeiras alianças e não apenas trocar cartão e ficar incomodando a pessoa, sendo inconveniente com a pessoa. Isso não é network, não. Viu, Cláudio? Então, eu estava dizendo aqui que você realmente é não milionário, bilionário espiritualmente, familiarmente, saúde, de conhecimento, de sim, propósito, né? De reputação. E tudo isso fez com que você vivesse e conquistasse dinheiro para viver muito bem, né? Graças ao seu trabalho glória a Deus, irmão. Ó, e a Deus. eu tenho tudo que eu preciso, eu não tenho tudo que eu quero. Querer, eu ainda quero muita coisa, mas Mas não pode ter, mas tem que querer mesmo. precisar. Você tem que ser grato a Deus inicialmente, como eu sou, as pessoas que lhe ajudam, mas não pode ser conformado, não. A gente tem que estar sempre querendo, não podemos ser gananciosos, temos que estar sempre querendo coisas boas que possam gerar benefícios para a gente, mas também para a comunidade onde a gente está inserido. A gente tem É que ser isso, inconformado, não é é isso isso? aí. É isso aí. É. Eu sou feliz, porém eu não tô satisfeito. Entendeu? É Exatamente. mais ou menos aí, entendeu? Mas eu queria dizer, pessoal, o 3.571 obstinado. Obstinado, para quem não conhece, é um guerreiro, é um vencedor, é uma pessoa determinada, é uma pessoa disciplinada, focada, persistente, compromissada com o seu sonho. É uma pessoa iluminada por Deus. Isso é que é uma pessoa obstinada. Obstinada do bem, viu? Não é obstinada do mal, não, viu? Obstinada do bem, obstinada em fazer o bem, em construir coisas para ela e para a família, para a sociedade. Esse é o movimento filosófico que eu criei.
Então, com base nisso, pessoal, dia 3 de junho, vai ser uma sexta-feira, né, Cláudio? Nós vamos É estar isso aí. juntos aqui em São Paulo, das 9 da manhã às 21 horas, 12 horas, eu, Cláudio Duarte, Cacá Diniz, Kaiser, Gilberto Augusto, Pablo Massal, João Kepler, nós vamos ensinar você a conquistar uma mentalidade milionária, uma mentalidade de crescimento e de riqueza. Quem não se inscreveu e puder se inscrever, entra aí na minha bio aí, Masterclass Mente Milionária, Masterclass Mente Milionária, que vai ser show. Nós vamos mostrar a vocês, todos aqui são pessoas de mentalidade milionária que já conquistaram história, que já fizeram. A Bárbara já está dizendo aqui que já estará lá, Bárbara. Estaremos juntos. Todos aqui, eu, Cláudio, a gente tem uma história para mostrar para vocês como a gente fez para poder superar os obstáculos, superar as adversidades, né? Superar os obstáculos e crescer, prosperar, ter sucesso espiritualmente, mas também materialmente. Isso é importante. Então, fuja daquela crença limitante, viu, pessoal, de que nasceu pobre e morreu pobre. Se você nasceu pobre, a culpa é sua, não é culpa de Deus, não. Agora, se você morre... Aliás, se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Não é sua, certo? Mas se você morrer pobre, a culpa é sua, não é de Deus, não. Certo? Na verdade, Janguier, me parece o seguinte: as pessoas olham hoje e dizem assim, por que alguém tem vantagem sobre mim financeira? Provavelmente porque alguém que antecedeu essa pessoa tomou decisões assertivas que seus pais ou avós não tomaram. Alguém ampliou sua mente lá atrás e pavimentou o caminho. Por isso, pessoas hoje conseguem comprar um carro mais cedo, conseguem, né, bens materiais com aparente vantagem. Aí você olha para essa pessoa e diz, pô, mas ela tem uma vantagem grande sobre mim. Então, Deus é injusto. Não. Provavelmente o avô dessa pessoa fez coisas que seu avô estava dormindo. O pai dessa pessoa fez alguma coisa que seu pai não fez. Quando chegou na sua geração, você sofre os danos daqueles que não vieram antes de vocês pavimentando. Então, se ninguém... Meu pai, por exemplo, não fez nada para mim. Seu pai não fez para você, Janguier. Certo? Teve alguém que te deu uma oportunidade, certo? Seu tio, você caminhou ali, foi lá, pavimentou. Agora, a turma que vem depois de você, entendeu? Aí ele vai olhar para seu filho, para seu neto, vai dizer que cara de sorte. Bom, a sorte dele foi ter um pai que ampliou a mente. Então, se você está nos acompanhando, pare de comiseração e autopiedade. Não existe justificativa nenhuma que seja legítima para justificar seu fracasso. Arrume uma justificativa que ela mostre seu sucesso. É assim que funciona. Entendeu? Exatamente. O meu pai, Cláudio, ele era analfabeto. Para você, meus pais, agricultores. Agora, sempre me incentivou a estudar. Né? Digo, você tem que estudar. O caminho é pela educação. E eu digo que das 12 chaves que eu escrevo aqui, 4 todas foram importantes na minha vida, no Código Secreto da Riqueza, mas 4 foram imprescindíveis. Primeiro, a educação, né? O conhecimento que meu pai incentivou. Apesar de ser analfabeto, meu pai, vai estudar, meu filho, vai estudar, mas não querer ser. E todos os filhos. Segundo, foi trabalhar muito, que eu aprendi com ele, trabalhar muito com propósito. Ele trabalhava com os braços, né? Mas trabalhar com causa, com razão, com trabalho com missão. Terceiro, a resiliência, Cláudio. Sabe por quê? Porque as pedras vão surgir, né? E as pedras, os obstáculos, a dificuldade, e você tem que estar firme ali, né? Com força de Deus, né? Com força na idilidade, mas tem que ser forte para poder superar as adversidades. E a quarta chave, sabe qual foi? O empreendedorismo. O empreendedorismo da minha vida, para poder acreditar em mim, para poder ter uma mentalidade merecedora, uma mentalidade de crescimento e de riqueza, certo? E depois o empreendedorismo empresarial. Porque quem quer ganhar dinheiro tem que montar empresas. Tem que montar empresas, né? Sim. Quem quer ser rico, se você quer ser rico como funcionário público, você não vai ser rico. Você, para ser rico, milionário, bilionário, você vai ter que montar empresa, pagar impostos, né? gerar emprego, gerar riqueza, gerar trabalhabilidade, empregabilidade. Aí sim, aí você pode... Então, primeiro eu aprendi que tinha que empreender na minha vida, acreditando em mim.
para depois empreender empresarialmente. E graças aos empreendimentos empresariais que eu criei, né, hoje a gente paga cerca de 200 milhões de impostos por ano, nossas empresas, né, a gente conseguiu construir riqueza financeira. E é isso que eu e Cláudio e outras pessoas vamos estar no dia 3 de junho, aqui em São Paulo. Só serão 399 pessoas, Cláudio, porque é um teatro pequeno, é o teatro do CAA aqui, as inscrições já estão quase que encerrando, e a gente vai estar, eu e você e mais 5 grandes nomes, né? João Kepler, Pablo Marçal, Kaiser, Gilberto Augusto, para falar sobre mentalidade milionária. Como adquirir a mentalidade milionária. Cláudio, quais os princípios bíblicos você considera mais importantes que jamais pode ser esquecido por quem está empreendendo? Bom, pelo menos aí uns 2 ou 3. Bom, vamos lá. O primeiro é trabalho, ok? É a chave. Se ele vai ser braçal ou se ele vai ser mental, ok? Aí é outra história. Mas não tem... Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o primeiro é trabalho. Se você não gosta de trabalhar, esquece esse negócio de ficar milionário, ok? Porque não existe isso, ok? Vai cair do céu. Exatamente. Segundo, criatividade, meu irmão. Você precisa de ser criativo, ok? Tem muitas coisas ainda para acontecer que não estão acontecendo. E agora nós vemos camaradas serem basicamente donos de frotas de veículos que circulam pelo mundo inteiro e o cara praticamente não tem quase nenhum carro, né? O indivíduo que... E a gente jamais imaginou que um Uber seria possível. Então, criatividade. Eu acho que a Bíblia fala muito disso, de você ser criativo, ok? Diria que trabalho, criatividade e organização, tá certo? Quando você vai ver Deus criar o mundo, você vai ver que ele estabelece uma regra. Ou, por exemplo, a primeira coisa que ele faz, eu crio luz. Disse Deus, haja luz. Por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que trazer conhecimento, claridade, clareza. Como é que eu vou montar um negócio, vou fazer alguma coisa no ambiente escuro? Por que não tem esse tipo de negócio onde eu estou? Será que alguém não pensou primeiro que eu e já descobriu, certo, que onde eu estou não cabe esse tipo de negócio, esse tipo de produto, ok? Então, é importantíssimo você entender, fazer esse mapeamento, ok? Trazer clareza. Segundo, Deus cria, puxa da água à terra, dizendo, antes de fazer qualquer coisa, eu também trago estabilidade. Como é que eu vou construir alguma coisa num ambiente instável, ok? Olha só, ele cria sol e lua para governar. A mensagem é, ninguém tem sucesso se não aprender a governar. E governar quando? De dia e de noite. De dia, quando as coisas são favoráveis, de noite, quando as coisas não são favoráveis. Como eu governo minhas emoções quando tudo está a meu favor? Como eu governo minhas emoções quando tudo está contra mim? Então, eu tenho que ter governo de noite, na representação da lua, governo de dia, na representação do sol. Mas eu nunca posso perder o governo. Entende? Então, para mim, trabalho, criatividade, tá certo? Boa administração, essa organização e, principalmente, clareza, né? E fundamentos. O restante a gente passa aí no dia do evento Mente Milionária. Exatamente. Eu quero comentar aqui sobre esses 3 pontos. Trabalho com causa, com propósito e procurar trabalhar naquilo que você gosta, né? Mas nem sempre a gente vai trabalhar naquilo que a gente gosta, né, Cláudio? Então, pessoal, então como a vida tem suas próprias regras, procure trabalhar naquilo que você gosta, mas como a vida tem suas próprias regras e nem sempre é possível trabalhar naquilo que gosta, procure gostar do trabalho que você está fazendo para depois trabalhar naquilo que você gosta, viu? Não esqueça desse insight aí, desse ensinamento. Procure fazer mesmo aquilo que você não está amando, fazer com prazer, para depois ser muito mais fácil você ir trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Trabalhar com otimismo. Eu acho, Janguia, que quando você constrói um relacionamento, você ama primeiro para gostar depois. Exatamente.
quando você vai trabalhar em alguma coisa, às vezes você gosta primeiro para amar depois. Entendeu? É isso Primeiro que a você gente, gosta, tem que gostar, porque é dali que está saindo seu sustento. Você é, não ama, é certo? Mas isso que a pelo gente menos tem que gosta. ensinar. É porque a gente tem que dizer às pessoas, ensinar, procure trabalhar naquilo que ama, mas como inicialmente você não vai trabalhar porque a vida tem suas próprias regras, procure gostar para depois você ter aquilo que você possa ir trabalhar, né? E trabalhar naquilo que você ama. E algo que você falou também da criatividade, né? Pessoal, procure ter ideias, ser criativo, mas não apenas ter ideias, tem que aplicar a ideia, botar a ideia em ação para gerar inovação. Porque só ideias e sonhos também não vale nada, né? Agora, é importante ser criativo, porque criatividade hoje é pré-requisito em tudo, inclusive no casamento, meu amigo. No casamento, no emprego, nas relações humanas, né? Como a vida nem sempre vai oferecer ferramentas de sobrevivência, o ser humano sempre teve que ser criativo para poder sobreviver. Começou com os homens da caverna, tinha que ser criativo para poder sobreviver. Então, até hoje, muito mais hoje do que no passado, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que muda tudo muito rápido, que a gente chama de sociedade disruptiva. A criatividade é de extrema importância. E qual é o instrumento da criatividade que Cláudio falou? É a curiosidade. É de extrema importância que a gente esteja sempre perguntando, fazendo pergunta certa. Pergunta certa é muito mais importante do que a resposta, né? Sempre procurar ser curioso, porque a curiosidade é o principal instrumento da criatividade. E quando forem criativos, procure aplicar as coisas. Procure fazer, praticar, porque só ideia, só sonhos não levam ninguém a nada. Você tem que agir. Sonho sem ação é mera alucinação e pode levá-lo à frustração, o que é uma aberração. Outra frase aí para você. As mensagens já estão virando entorpecente. Aí, o negócio... Muito bem, querido amigo, estamos chegando ao fim aí, né? Eu sei que seu tempo é corrido. Queria convidar aí as pessoas que queiram participar do Move 8, que é o movimento obstinado para o desenvolvimento das 8 riquezas da vida. Entra aí no meu site, né? Janguier Diniz, né? Entra na minha bio aí, que lá na minha bio tem tudo. Aqueles que queiram participar conosco do nosso evento Mente Milionária, você vai sair com a mentalidade transformada. Ainda existem ingressos, vai ser no dia 3 de junho aqui em São Paulo, né? E que segunda-feira eu estarei aqui com vocês novamente, né? Com meus seguidores obstinados, com Pablo Marçal. O amigo Pablo Marçal vai falar também para nós aqui o que é ter uma mente milionária. Irmão, manda a mensagem final aí para o pessoal. Bom, vamos lá, gente. Que Deus possa estar te abençoando, te aproximando de pessoas que têm o propósito de te fazer crescer, ok? Aprenda a superar as adversidades, elas vêm todo dia, ok? Então, a Bíblia diz, todo dia traz consigo o seu mal, ok? Mas a Bíblia também diz que se o mal vem todo dia, no final do dia, lave a sua mente, lave suas redes, para que as malhas das suas emoções não apodreçam, porque no dia seguinte você vai ter que sair para pescar de novo. Essa é a vida. E Pedro descobriu que nada melhor do que pescar com Jesus no barco, ok? O resultado fica muito mais assertivo. Busque ferramentas corretas, se aproximar de pessoas certas, gente que aprendeu a enriquecer individualmente, mas que quer repartir com pessoas porque entende que o coletivo é o grande significado. Janguier, muito obrigado aí por tudo. Você é um presente de Deus para a minha vida, para essa fase da minha vida, ok? Muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer, poder te servir aqui nessa noite. Eu que agradeço. Foi Deus, a dávida de Deus ter a sua amizade, né? No hall dos meus amigos. Sou muito grato a Deus. Agradecer aí pela sua participação no nosso evento, na live. E dizer aos obstinados aí que não parem de sonhar, pessoal. Mas não basta sonhar. Você tem que transformar o seu sonho num projeto de vida e num propósito de vida. E aí comece com força, com ousadia, com coragem, com determinação, com disciplina. Mas não se esqueça, sobretudo com iluminação divina, que é possível. Seja obstinado que dá. Beijo no coração. Valeu, gente. Um grande Grava abraço. aí, Cláudio. Grava a live. Depois eu vou puxar aí para publicar também, tá? Tá bom. Então eu vou publicar na minha rede e depois você pega aí e Pego, publica. Grande Valeu. abraço. Boa noite. Graça e paz aí a todos. Valeu. Valeu.